Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais. Eu comecei a solação. É o seguinte, galera. Porra, essa foi foda. Nem eu entendi. Mas depois eu vou olhar de novo pra ver se eu entendo o que eu falei. Também quase nunca entendo. É o seguinte, galera. Vídeo especial. Tô com meu amigo aqui, João. Analista CNPI. Então ele pode dar indicação, recomendação, tudo. Eu não posso. E vamos falar sobre a Vale. Sim. Sabe que volta e meia quando eu digo vamos falar sobre a Vale, eu falo vamos falar sobre a Vale do Rio Doce. Aí só quem é mais velho entende o que eu tô falando. Porque era a Vale do Rio Doce, né? Sim, até isso. E aí virou Vale. Bom, vamos falar sobre a Vale. Muita gente perguntando. E aí acabou a empresa, vai cair. O que está acontecendo com China, minério? Parece que é um cenário desesperador. E eu olhei o preço aqui, nem tá tão desesperador assim. Mas eu tenho ela na carteira do meu canal. Então vamos conversar com o João. Fiz 8 perguntas aqui, preparei, peguei as perguntas da galera. A gente vai conversar ao longo do vídeo. Mas antes de tudo isso, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Você tem ações da Vale? Se você não tem ações da Vale, você tem alguma ação de commodity, quer que a gente faça vídeo sobre alguma ação de commodity, coloque aqui nos comentários. Então, sem enrolação, vou aqui para as 8 perguntas, porque tá todo mundo desesperado. Certo. Né? Vale, realmente as ações caíram. É um cenário relativamente preocupante, até porque ela tem um peso importante no Ibov. Então, sem ficar enrolando muito, sem mais delongas, é o seguinte. Diretamente. Por que a Vale caiu, cara? Acho que o principal motivo da Vale ter caído é que o minério em janeiro estava 130, agora ele está 92 dólares por tonelada. Então, se eu tivesse que elencar um único motivo, seria esse. Tá, então a Vale caiu porque o preço do minério caiu. Eu diria que é o principal fator. Se o preço do minério tivesse subido, possivelmente ela teria subido. Exato, faria mais sentido. Tá. Não dá para vincular, então, essa pergunta foge um pouco do que eu preparei, mas não dá para vincular com aquela história, aquele boatinho de que o Manteiga ia sumir, nada. Isso atrapalha também. Uma parte da queda pode ser por isso, mas isso já foi resolvido. Porque eles já definiram o antigo CFO, o Gustavo Pimenta, como novo CEO, então não teve uma ingerência política, pelo menos na definição do CEO da companhia. Tá, então Vale caiu por causa do preço do minério. Então a pergunta 2. O que você está me dizendo que Vale é minério? Quer dizer, eu posso olhar o gráfico ali. Minério subiu, Vale subiu, minério caiu, Vale caiu. Então, minério e dólar. Comprar Vale é comprar minério? No curto prazo, ela funciona assim, minério mais dólar, né? Tá. Se você pegar o ADR da Vale, vai ser assim, mas ele vai estar dolarizado. Outro fator que você precisa também tomar cuidado é que a Vale, ao longo do tempo, ela pagou bastante dividendo, né? Então, se você pegar um gráfico da Vale, é um gráfico que parece uma setona para cima com uma queda no final. Mas se você pegar o gráfico da Vale, aquele gráfico que desconta o dividendo, vai ser parecido. Então, ao longo do tempo, se eu estiver olhando ali, Vale vai estar muito próximo do comportamento do minério. O minério subiu muito, a ação tende a subir. Minério caiu muito, a ação tende a cair. É isso. É o principal driver. Por muito longe, o principal driver. Tá. Pergunta número 3. Se você está me dizendo que a Vale caiu por causa do minério e que Vale é praticamente minério aí, com uma outra historinha, CEO, não sei o que tal, pergunta 3, por que o minério está caindo e não subindo? O minério tem o seu principal consumidor na China. A China produz 55% do aço do mundo e com isso ela se torna o maior consumidor de minério. Só que nesse ano a produção de aço da China está caindo ali uns 3, 4%, por conta da construção civil na China, que é 30% do PIB, e esse ano esse setor está caindo 20%. Eles fizeram um modelo de economia lá centralizada que era muito focada no crescimento da construção civil, e esse ano teve essa correção de 20%. Essa correção da construção civil chinesa é algo muito esperado, mas aparentemente aconteceu esse ano. Aconteceu esse ano já, né? Tá, então a China representa mais de 50% da produção de aço. Aço leva muito minério, fora outros produtos que levam minério. Se esse mercado caiu 20% na China, esse mercado de aço e o mercado imobiliário, a China está comprando menos minério, então a demanda está menor, o preço caiu. É mais ou menos isso? Ela não chegou nem a comprar menos, mas ela estocou, ela está com estoque elevado nos portos da China. Então na ponta final, as siderurgias chinesas estão produzindo menos aço que consumiram menos minério, embora a compra do minério ainda esteja razoavelmente parecida com a do ano passado. Então, já entendi que o preço caiu porque o minério caiu por causa da China. Aí a quarta pergunta, quanto está o minério e até onde ele pode cair ou até onde ele pode subir se a economia se recuperar? Só para a gente ter uma ideia da situação, porque você está me dizendo que Vale é minério e que o minério caiu por causa da China, eu quero saber o seguinte,
quanto é que tá o minério hoje, se der merda para quanto ele pode ir, se tudo ficar muito bonito, para onde ele pode ir. Dá para ter uma ideia? Dá. O que a gente pode dizer é assim, atualmente o minério de curto prazo, que está negociando no spot, que é o à vista, estaria aí $92 a tonelada. Tá. Quando a gente pega o gráfico de longo prazo, que vai até 2027, mais ou menos, ele estaria algo com $86. Tá. Então dá para dizer que o minério estaria negociando entre $86 e $92 a tonelada, o que é um preço razoavelmente ok. Por que eu digo isso? Porque é esperado que o preço médio de longo prazo do minério de ferro seja em torno dos $90, que é aonde estão o custo do produtor marginal menos eficiente. Ou seja, se o cara menos eficiente começar a tomar prejuízo, ele vai sair, você vai tirar a oferta do mercado e com isso o preço volta a se recuperar. Então é esperado que no médio e longo prazo você utilize um minério entre $85 e $90 para projetar o fluxo de caixa descontado da Vale. Para onde ele pode cair? Poderia cair para $40. Ele vai se estabilizar em $40? Muito provavelmente não. Mas já aconteceu de chegar lá, já entre 2015 e 2016, teve uma crise na China que afetou o Brasil e o preço foi até $40. Ele vai se estabilizar ali? Muito provavelmente não, mas ele poderia ir para até $40. Na outra ponta, o minério chegou em 2021 a bater $220 por tonelada. Porra. Vai se estabilizar em $220 por tonelada? Muito pouco provável que se estabilize. Mas pode acontecer se tiver uma economia como a China ou a Índia, que vem com um projeto de crescimento muito forte, isso poderia acontecer de novo. Aconteceu no ano de 2021. Antes de passar para a próxima pergunta, você está falando que mais ou menos $90 seria o preço do cara menos eficiente. Isso. O custo dele. Exato. A gente tem ideia do custo da Vale? Entre $50 a $55 por tonelada. Tá. Quer dizer, se chegar a $60 a tonelada, a turma da Vale já começa a empatar ali. Vai ficar uma empresa que ela não vai pagar dividendo, por exemplo. Ela vai dar meio que 0 a 0. Só que aí preocupante. O pessoal menos eficiente já está fechando as suas portas. Então, o que deveria acontecer é que seria muito rápido esse efeito, porque o pessoal não ia ficar trabalhando com $30 de prejuízo por tonelada. Já aconteceu. Já aconteceu, entre 15 e 16 aconteceu, mas você precisaria ter um cenário onde a economia da China desacelerasse muito mais do que aconteceu em 2024, por exemplo. Tá, e você não acredita não nessa desaceleração chinesa? Porque... Tão forte por tanto tempo... Não. E aí você acha que a Índia poderia crescer e talvez começar a comprar um pouco mais? É o que vem acontecendo. Ou até a economia americana. Os caras que vêm demandando e produzindo adicionalmente seriam Oriente Médio e Índia, que vem ali marginalmente suprindo essa queda chinesa. Mas eu não espero um PIB chinês que caia, eu espero que ele cresça menos do que... O ano passado ele cresceu 5%, esse ano em tese vai crescer 4%. O que poderia acontecer é ele ficar crescendo entre 2% e 4%, que é mais ou menos em perpetuidade, como está o Brasil, por exemplo. Eu não imagino um mundo também que não cresça numa janela de 10 anos. Não parece um cenário que a gente teria agora, mas caso venha acontecer, seria algo que poderia, naquele horizonte temporal, derrubar o minério para até $40. Já pensou uma quedinha do PIB chinês, hein? Eu não tô nem falando a queda do crescimento, que é o que vem acontecendo. Eu tô falando queda efetiva. Daria um baque no mundo. Para quem lembra Daria um baque no mundo. Não é defendendo o que foi o governo Dilma, mas assim, ela foi muito prejudicada em 2015 e 2016 pela queda do petróleo e do minério, que foi a desaceleração da economia chinesa, que também contava com desaceleração da economia norte-americana. Aí já fica mais difícil, né? Que tem que acreditar na desaceleração da economia norte-americana, que parece que vai acontecer, mas não para a queda do PIB e para a queda do PIB chinês. Seria um mundo que os juros iriam para negativo de novo, por exemplo. A gente está um pouco ainda distante desse cenário, embora os juros estejam já caindo. Mas bacana, você é a primeira pessoa que eu gravo vídeo em 5 anos que defende a Dilma. Não estou defendendo a Dilma. Não, bacana, legal. Eu estou só explicando que... Ela foi... Além de todas as cagadas dela, ela teve uma falta de sorte do caramba de ter pego logo no momento que deu crise, né? Eles ficaram fazendo coisas esquisitas durante, 12 anos e a hora que... Na hora dela, na minha hora, deu problema. Tá, então a gente já viu o preço do minério máximo e mínimo, esse range aí. E a quinta pergunta, já estamos aproximando do final. Calma, que o melhor tá por vir aqui. Se você me falou o preço do minério, eu queria que você me desse uma estimativa do pior preço para as ações da Vale e o melhor preço.
dentro dessa lógica do preço do minério de ferro. Qual seria a cotação mínima da Vale ou máxima da Vale, dependendo do preço do minério? Se ele fosse para $40, poderia ir para R$10 a ação. E se ele fosse para $220, poderia ir para R$120 por ação. No longo prazo, quando você traz tudo a valor presente, estima um preço do minério nessa faixa do menos eficiente, $80, $90, qual seria o preço justo da Vale? 75, algo entre 70 e 80, vamos ficar com $75. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, está 58 Sim, reais isso. as ações. Você acha que seria 75 reais? O preço justo de longo prazo, sim. Ou seja, mesmo no momento ruim, a ação ainda tem uma margem de compra, ou não? Eu acho que assim, a sensação é ruim, Tá. mas o momento é medíocre, mediano, meia boca. É uma sensação ruim, né? Porque tem Lula fala uma coisa, o minério cai, um negócio de Brumadinho... Some gente na China, banqueiro. Então, a sensação é ruim, Tá. mas os preços são intermediários só. Não é um preço que é para falar, meu Deus, fujam para as montanhas. É um preço de 92,55. Não tá 10 reais, né? Tipo, Exato, tá. é um preço mediano. Hoje você compraria, Vale? Sim, a nossa recomendação é de compra com preço-alvo de R$75 por ação. Tá. Nesse momento mesmo, com o minério aí, com uma certa defasagem no preço em relação às máximas que ele já chegou. Exato. Sim. Pergunta número 6. Para quem gosta de dividendo, que é a minha praia, por exemplo. Mesmo com essa crise, queda tal, eu vou olhar um dividendozinho esse ano ou não? Quanto seria esse dividendo? A estimativa é que a Vale pague pelo menos R$5 por ação nos próximos 12 meses. Então aí... Que daria o quê? Uns 8, 9%? Entre 8% e 10% eu acho que é Tá. o que o investidor poderia esperar de dividendo para a Vale aí numa janela temporal de 12 meses, pensando adiante, né? Então eu compraria uma ação descontada Sim. do valor justo dela e mesmo assim ainda ganharia de 8 a 10% de dividendo. É isso? O cara que tiver foco estritamente no dividendo, eu acho que ele pode se beneficiar desse cenário. Porque vai dar ruído, você vai coletando aí R$5 por ação em forma de dividendos e monta uma posição que você aguenta essas movimentações, saiba que você vai tomar susto. Vai tomar susto dos 10, mas também vai ver a ação a 120, talvez se eventualmente você carregar até o 120 vai ser uma boa hora para você de repente fazer um trade e zerar, mas que essas coisas vão acontecer, mas que no médio e longo prazo ela deveria convergir para os R$75 por ação e que o minério deveria ficar entre 85 e 90 dólares, com Índia e China ali meio que tocando as rédeas do consumo global. Cairia o da China para um pouquinho menos de 55 e no médio e longo prazo a Índia aumentando ali a participação dela, mas não é uma commodity assim que, nossa, disruptou o minério. Não. A Vale vende minério, cobre e níquel. A gente deve ver as ações da Vale aí em circulação pelos próximos 40 anos. Tá, não é uma ação para acabar, por exemplo. Não nos próximos 40 anos. Aí agora, ampliando um pouco o tema, já que a gente já falou Vale, preço, tudo, chega de falar de Vale, mas ainda dentro do assunto Vale, a Vale caindo, puxa o Ibov? Com toda Porque certeza. deu uma merda na Vale. Qual o impacto do Ibovespa? Ela prejudica o Ibovespa? Ela diretamente tem 12% do Ibovespa. Tá. Então, se ela cair 10%, o Ibovespa caiu 1,2%. Mas se o minério cai, é muito provável que o petróleo vai cair junto. O petróleo caindo junto vai derrubar a Petro e a Vale e a Prio, e aí a gente já está falando de quase 30% do Ibovespa. Quando essas duas empresas, Petro e Vale, elas são aí mais ou menos 10%, 15% da arrecadação federal em questão de tributos, né? Então vai derrubar a arrecadação do governo. E aí que eu comentei da Dilma. Você vai derrubar a arrecadação de um governo que já está gastando mais do que deveria. Então você vai desencadear uma série de problemas e o Ibovespa deveria cair e o dólar deveria subir. Você falou um negócio interessante aqui, que pouca gente está falando. Essa queda que a Vale teve e que a Petro também está tendo um pouco, porque o petróleo no último ano saiu de 93 dólares para 70 o barril. Sim. Tudo isso vai derrubar um pouco a arrecadação? O da Petro é mais difícil porque a Petro consegue controlar o preço que ela vende. A Petrobras vende 85% do seu produto internamente e ela não subiu tanto para 93, mas a hora que começou a cair, ela já tá vendendo acima do preço de paridade internacional. Okay. E as distribuidoras que compram dela topam esse jogo porque sabem que se subir ela vai fazer o inverso. Então a Petrobras ela é mais estável do que a Vale nesse sentido do trade. Mas por exemplo, se o minério fosse para 40 dólares, como eu comentei, o petróleo ia estar 40, 50 também. Então, sim. Aí ela teria que baixar o preço e não teria o que fazer. E nesse cenário ela derrubaria a arrecadação do governo. E muito, né? Ia derrubar muito a arrecadação e a gente ia ter um problema
que é um problema parecido com o que teve lá em 2015, 2016. Eu não estou dizendo que o governo da Dilma não fez muita besteira. Legal, o pessoal gosta, ninguém vai ficar puto torcer pra Dilma, votou nela, não tem problema nenhum aqui. Não tem esse tipo de problema. De ideologia, mas a questão da arrecadação federal, ela é muito baseada em commodities, das quais petróleo e minério são as duas mais importantes. Tá. Aí pra gente encerrar com chave de ouro, estouramos o tempo aqui, já passei dos 4 minutos de vídeo. Como a pessoa pode investir em commodities sem ser através da Vale? Olhando para o mercado, você que é um especialista em commodities, tá? Eu só não invisto em petro. Tá bom. Pelo menos por enquanto não, que já perdi muito dinheiro, tá? O que a pessoa poderia ter no radar? O que mais tem de commodities? Falando rapidamente assim, tem mais umas 3 ou 4 empresas para a pessoa ficar de olho? Tem alguma coisa que você está sentindo que está no momento bom de entrada? Como é que está o cenário de commodities aí nas ações da Bolsa? Eu vou comentar uma parada geral, que é para a pessoa sempre ficar... O melhor jeito do investidor pessoa física investir em empresas de commodities é comprando a empresa que é a líder setorial, aquela que tem o menor custo de produção ou de extração da commodity. E aqui no Brasil, como é um país voltado para commodities, a gente tem aí pelo menos umas 4, 5 que seriam relevantes comentar. Quais? Vale, que é uma das 3 líderes de minério. Petro, que é muito eficiente e a maior da região. JBS, que é a maior do mundo em proteína animal. Suzano, que é a maior do mundo em celulose. E aí eu vou falar uma small cap que é muito eficiente também, que é a Prio, que já não é mais dividendo. Aqui é uma tese de crescimento. Tá. Mas... como investidor que gostaria de investir em Bolsa do Brasil deveria prestar atenção em commodities, foque nas líderes setoriais, nas muito grandes, nas muito fortes, naquelas que provavelmente vão sobreviver ao ciclo. Então são Petro, Vale, Suzano, JBS. Okay, claro. Uma small cap para quem gosta, Prio. Eu tenho Prio, tô com um baita lucro, ela teve uma quedinha. Tem um rolo com o Ibama, né? Explica pra galera aí, o que tá acontecendo com a Prio? A Prio ela tem 4 campos de extração de petróleo que levariam ela para 160 mil barris de petróleo de produção ao dia. Só que um deles, o Wahoo, ainda não está em produção. O Ibama ainda está liberando para ela iniciar essa operação. Então, por enquanto, ela tem teto de produção ainda de $100 mil. Adicionalmente, o Ibama está barrando algumas manutenções dela. Então, o que era uma produção de 100 mil caiu para uma produção de 75 mil barris por dia. Isso tudo deve ser solucionado nos próximos meses. Para 2025, a gente espera que a Prio produza aí pelo menos 150 mil barris por dia, que é o dobro do que ela está produzindo agora. E é por isso que a gente acha que a ação da Prio tem um espaço para ir pelo menos a uns R$60, que seriam uns R$15 de upside contra o preço de telas de hoje. Porque também não faz sentido o Ibama ficar segurando o resto da vida o negócio da empresa, que também é a arrecadação do governo, né? João, muito obrigado. Não tem como agradecer. Vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo. Falamos sobre preço, defendemos a Dilma, minério, China, Petro, Prio, expectativa de dividendos, que foi um dos vídeos mais completos que já fizemos sobre a Vale. E agora eu vou pensar com calma, porque esse mês eu tenho que fazer ainda um aporte na minha carteira do canal. Eu já coloquei a Vale quando ela estava R$60 e estou pensando em aumentar a minha mão. Agora eu vou fazer o meu dever de casa, mas antes de eu acabar o vídeo, você já sabe. Siga aqui o João nas redes, se inscreva no YouTube batendo no sininho, não vale a pena só se inscrever, tem que bater no sininho, tá? E me diga nos comentários, e aí, você tem Vale, não tem? Acha perigoso entrar em commodity? O que você está imaginando desse mercado? Depois eu vou dar uma olhada no que vocês estão pensando. É isso, gostou? Curte o vídeo do canal, ativa o sininho.